Olá, meu nome é Thales Ramsés e essa é a apresentação do meu projeto de diplomação. O professor que me orientou neste projeto foi o professor Dr. Igor Paza. O nome do meu projeto é Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público, onde faço uma análise das instalações elétricas do Museu Porto Alegre Joaquim Felizardo, com base na NBR 13570 de 2021. Este trabalho contém uma introdução, fundamentação teórica, onde explico o que faz a NBR 13570 versão 2021. Explico a metodologia dos 3 estudos de caso que vão ser estudados. Esses 3 estudos de caso compreendem os locais da Escola Almirante Barroso, local onde fiz escola estudada enquanto fiz meu estágio obrigatório na primeira CROP, Coordenadoria Regional de Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, ligada à Secretaria de Obras Públicas. O segundo estudo de caso compreende o incêndio ocorrido no Museu Nacional, onde fiz uma visita para entender qual o estágio da reforma, em que etapa está a reforma. E, finalmente, uso o que foi encontrado na fundamentação teórica nos 2 primeiros estudos de caso para fazer análise das instalações elétricas do Museu Porto Alegre Joaquim Felizardo. Depois tenho conclusões e mostro as minhas referências também. Primeiramente, eu trago este dado do Anuário Estatístico sobre Informações Elétricas de Acidentes Elétricos que a Bracopel está fazendo. E desde 2013 ela começou uma série histórica mostrando dados gerais de incêndios de origem elétrica, de 2013 para cá. E a gente consegue ver que ano passado a gente teve 874 de incêndios causados por origem elétrica e tivemos 55 mortes. Esse aumento pode estar acontecendo talvez pela questão de os casos estarem sendo mais notificados desde o começo da contagem para cá, mas também que as instalações elétricas podem estar mais antigas e tendo menos manutenção, e por isso a gente está tendo mais acidente, né? E até porque estamos usando cada vez aparelhos mais potentes em nossas residências, locais de trabalho, enfim. A fundamentação teórica desse trabalho traz a explicação da norma 13570 no item 2.1. Fala um pouco sobre a NBR 5410 de 2008, que é a grande norma de 217 páginas que explica o que são as instalações elétricas de baixa tensão. Inclusive, a 13570 são pontos da 5410 que vão ser apresentados a seguir. Fala um pouco de sistemas de aterramento, que na 13570 podem ser usados esquemas TT e TN, e depois todas as variações que a TT e a TN têm. Temos 2.4 sistemas de iluminação para museus, onde explico o que é importante, como, por exemplo, sistemas de iluminação para museu, para iluminar obras de arte, a questão de luminárias de segurança que devem ser vistas também quando nós falamos de sistemas de iluminação para museus, instalação de luminárias de balizamento que vão ajudar as pessoas a sair do local no momento de fuga, a necessidade de instalação de cabos de aço em luminárias, em certos tipos de luminárias, para que elas não tenham uma possível queda, né? É a questão da solicitação mecânica. Temos no 2.5 um estudo dos quadros de distribuição de 2 estudos de caso, para entender se esses quadros de distribuição estão de acordo com a norma ou não. DRs, DPS, disjuntores de seccionamento, barramentos de neutro e de proteção. Vamos analisar seção mínima dos cabos ligados aos disjuntores. Vamos analisar se isso está em dia ou não, está de acordo com a norma e conformidade com a norma. 2.6, uma análise das tomadas de uso geral e uso específico dos locais. 2.7 é a parte principal da norma dessa versão de 2021, que é o estudo dos cabos livres de halogênio
baixa emissão de fumaça e resistência à propagação de fogo. Os itens a parte de requisitos gerais da NBR 13570 vão de 4.1 a 4.12, onde na minha monografia eu destaco os pontos 4.2, seleção e instalação de cabo de linhas elétricas, onde vemos qual tipo de cabo estamos usando, ligação de equipamentos móveis ou estacionários, para saber se nós estamos usando extensões nesses locais de afluência de público ou não. Esquemas de aterramento, onde a gente identifica se eles são usados o TN ou TT. Quadros de distribuição e quadros de distribuição terminais, o que eu já vinha falando um pouco antes sobre quadros de distribuição. Divisão das instalações elétricas, iluminação, se a iluminação está em circuito separado das tomadas de uso geral e uso específico. Tomadas de corrente e extensões elétricas. Verificar como estão ligadas as tomadas, se tem muitas extensões, se correto não ter extensões, ter apenas extensões temporárias. E a iluminação, aquele esquema que a gente tinha falado antes, sobre iluminação de segurança, iluminação do local para obras de arte, e é isto. Os requisitos gerais, específicos, da 13570 vão de 5.1 a 5.4, onde neste trabalho destaco proteção contra choques elétricos. Uma das alternativas para proteção contra choques elétricos é o uso do DR, e proteção contra sobrecorrentes, que pode ser simplesmente o uso de um disjuntor de seccionamento já protege o circuito, a linha contra sobrecorrentes. Então, o anexo A da norma, que já indo para o final dela, explica o que são locais de afluência de público e capacidade mínima. Então, o local de afluência de público é um local onde tem uma circulação de muitas pessoas, E existem duas características para classificar um local de afluência de público, que é o tipo do local, se ele é um auditório, sala de conferência, um cinema, um museu, uma igreja, um estabelecimento jurídico, templo, mesquita, igreja, e a capacidade mínima de pessoas desse local, que tem que ser no mínimo para 100 pessoas. Por exemplo, no museu, a capacidade mínima de pessoas tem que ser de 100 para ser classificado como local de afluência de público. Em locais de ensino, escolas, que é um dos outros locais do estudo de caso, do primeiro estudo de caso, precisamos de 100 pessoas de capacidade mínima do local, para esse local ser classificado como um local de afluência de público. Tabela B1 mostra a classificação de influências externas. Então, essa subseção estabelece uma classificação e uma codificação das influências externas que devem ser consideradas na concepção e na execução das instalações elétricas. Então, essas siglas falam sobre questões que não são diretamente ligadas à eletricidade, não são ligadas diretamente à eletricidade, mas que a gente precisa cuidar na hora de fazer um dimensionamento de instalações elétricas do nosso projeto. Por exemplo, eu destaco aqui BD, condições de fuga das pessoas em emergência. Nós temos que ter cuidado, por exemplo, para instalar luminárias de emergência ou não instalar circuitos elétricos em locais de rotas de fuga, porque nós precisamos facilitar a saída das pessoas de algum local quando acontece alguma emergência. Então, isso não é exatamente... essas são questões que nós temos de nos atentar quando a gente vai fazer um projeto de instalações elétricas. Entender qual a classificação de BD da condição de fuga, se é um local tumultuado, se é um local de fuga rápida ou local de fuga em tempo mais longo. Então existem várias classificações para cada sigla dessas, para a gente entender como que nós temos que projetar nossas instalações elétricas. B2. Natureza dos materiais processados ou armazenados. Se eu tenho um local que tem muita madeira, por exemplo, eu tenho que fazer as minhas instalações elétricas com o maior cuidado possível
para que não aconteça um curto-circuito onde essas madeiras possam se tornar combustível para um possível incêndio. Não que o curto-circuito vá ocasionar o incêndio, né? Mas nós temos que fazer as nossas instalações elétricas de forma com que elas não causem isso, né? Que a gente tenha certeza que um incêndio, por exemplo, não se iniciou, não teve origem elétrica, porque justamente nós ajustamos o nosso projeto para que esse risco não acontecesse. B2 mostra a classificação de riscos de incêndio, e a aplicação e exemplos disso são locais de armazenamento, por exemplo, de madeira, tá? E aí eu trago justamente o caso do incêndio que aconteceu na URGS, no laboratório, que eu sei que foi do lado ali do vestiário da terceirizada, acho que era a EQS, e do laboratório da engenharia civil. Mas esse local do incêndio eu não sei exatamente qual era, mas tinha muita madeira dentro. A perícia que vai dizer, né, como se iniciou um incêndio, mas tinha muita madeira dentro e essa madeira acabou sendo combustível para o incêndio que, apesar da chuva, na hora do incêndio foi difícil de apagar, segundo relatos. Nesse vídeo a gente pode ver um pouco como ficou a questão, como ficou o laboratório. Não pode ter certeza ainda que o incêndio foi de origem elétrica, mas nós temos de ter um cuidado com as nossas instalações elétricas, sabendo que aqui tem uma grande quantidade de madeira. Ok, continuando. A metodologia do trabalho consiste em entender como que a gente seleciona e instala as nossas linhas elétricas, né? Como que a gente também, o que a gente leva em consideração no nosso projeto de iluminação, que é um pouco daquilo que já foi dito antes. Tem a questão dos sistemas de proteção contra descarga elétrica, métodos de proteção e contra surtos, e o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos, que a gente tem que ter nos nossos locais ali de estudo, dos estudos de caso, para proteger nossa edificação contra descargas atmosféricas. Estudamos também quadro geral de distribuição para ver se o quadro também está de acordo com as normas, né, como já foi dito antes. E o sistema de aterramento também foi procurado pelo meio de estudo de plantas elétricas e inspeções visuais ali do quadro de disjuntores, de alguns baldes de aterramento, como que estava disposto o sistema de aterramento, mais do último estudo de caso mesmo, o do Museu Joaquim Felizardo. E a proteção dos cabos elétricos, que é o conceito de eles serem halogenados ou não, conceito que vai ser explicado mais tarde. Ok, indo para o nosso estudo de caso número 1, que é a Escola Estadual de Ensino Médio Almirante Barroso, situada no bairro Arquipélago, aqui em Porto Alegre. Essa foi uma visita feita durante o meu período de estágio obrigatório na primeira Coordenadoria Regional de Obras Públicas da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, que é um setor que se situa no Centro Administrativo Fernando Ferrari. E esse setor, ele tem como função ser um selo de qualidade às obras do Estado. Então, os profissionais de engenharia dessa seção, eles visitam locais que estão sendo administrados, onde as obras estão sendo administradas pelo poder público. Nessas visitas é verificado se elas estão sendo feitas de maneira correta, se a empresa que venceu a licitação está cumprindo o que foi acordado ali na licitação, né? Está seguindo as normas técnicas, normas de segurança do trabalho com os trabalhadores. Então, os profissionais dessa coordenadoria, eles fazem visitas a esses locais para entender essas questões. Se aconteceu algum acidente, alguma situação que precisa de reforma também, esses profissionais, engenheiros e engenheiras civis e eletricistas vão ao local para fazer um levantamento do que
precisa ser feito lá para fazer um orçamento prévio, para depois ser enviado também para outro setor, para que uma empresa faça a reforma do local. Então, esse local, essa coordenadoria faz mais ou menos isso. Tive a oportunidade também no Instituto de Educação, onde junto de um colega a gente foi ver em que estado estava a reforma do Instituto de Educação. Bom, fiz uma visita técnica, essa da Escola Almirante Barroso, com a engenheira Luísa Lontra, e a partir daí nós fomos para a escola, né? E a escola teve um episódio de incêndio na cozinha. E aí derreteu, carbonizou completamente todos os eletrodomésticos, todos os equipamentos que tinham lá dentro. E a gente foi entender o que aconteceu e fazer esse levantamento assim, de reforma para entender o que aconteceu e tal. Fazer uma reforma, levantamento, para alguma empresa depois fazer a reforma da cozinha. Aqui nesse centro de distribuição nós podemos ver que ele não tem um dispositivo diferencial residual, né, um DR de 30 mA para a cozinha, ele deveria ter. Ele tem um disjuntor geral, disjuntores monopolares e bipolares para equipamentos 127 e 220 volts, porém ele não tem um disjuntor diferencial residual, um dispositivo diferencial residual para a proteção dos equipamentos da cozinha. Ele tem barramento de neutro, barramento de proteção, os cabos estão protegidos aqui, só que parece estar bem dimensionado, seguindo as normas, mas o DR seria importante para algumas proteções contra choque elétrico na cozinha. Esse disjuntor, esse condicionador de ar que foi instalado também, ele tem esses problemas aqui com o cabo, que foi instalado um cabo PP para energizar a evaporadora e a condensadora do ar, e foi usado um cabo PP não, foi usado um cabo paralelo de 1 milímetro ou 1,5 milímetro, e o mínimo que deve ser usado para equipamentos de tomada de uso específico são cabos de 2,5 milímetros quadrados de área de seção de área. Então esse cabo já está sendo usado de forma incorreta. E isso para acontecer um superaquecimento nos cabos, derreter o cabo, gerar um curto-circuito. Isso aqui pode ser um possível caso do incêndio que aconteceu. Então, isso aqui foi feito muito, muito fora assim, da norma. E isso aqui é um problema bem sério assim, de instalação. Aqui é a parte de dentro da cozinha, onde aqui na foto do meio a gente consegue ver o suporte do condicionador de ar. Na foto da esquerda a gente consegue ver a linha de cobre, o cabo paralelo de novo e mais um conector para o condicionador de ar. Tudo muito queimado. Na direita aqui a gente tem uma caixa de passagem, um condolete, um eletroduto e cabos de cobre ali, muito torrados também, muito queimados. E depois a gente acabou fazendo, a engenheira Luísa, o outro estagiário, Paulo Miranda, e eu, Thales Ramsés, uma planta elétrica, né, um projeto de reforma, também com uma lista de materiais da cozinha, né, onde colocamos novos pontos de luz, tomadas de uso específico, tomadas de uso geral, circuitos independentes para cada esse tipo de tomada. E esse projeto acabou indo adiante e provavelmente essa obra já tenha sido executada. O segundo estudo de caso é o do Museu Nacional, situado na Quinta da Boa Vista, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio de Janeiro, onde eu fiz essa viagem em janeiro deste ano, com o intuito de analisar as causas do incêndio e o prejuízo desse incêndio. E durante essa visita eu tive a oportunidade de conversar com profissionais atuantes no local. Foi uma guia turística, que era uma estudante de história, um profissional de limpeza urbana. Acabei fazendo uma entrevista também para a TV Aparecida e tentei conversar com a engenheira responsável pela obra ali da reconstrução do museu, e vou mostrar como aconteceu cada etapa desta visita. Aqui é uma foto que eu tirei da fachada do museu,
que aconteceu em 2 de setembro de 2018, onde perdeu-se 46% do acervo local, 35% das coleções estão sendo resgatadas e 19% dos materiais não foram afetados, né? Não foram perdidos, danificados. A perícia técnica criminal confirmou que o fogo começou no auditório Roquete Pinto, que fica no primeiro andar próximo à entrada principal do Museu Nacional. Ou seja, e o local provável do início do incêndio foi um dos aparelhos de condicionador de ar que fica no auditório. O auditório Roquete Pinto é um local de afluência de público também, que está situado dentro do Museu Nacional, que também é local de afluência de público. Então, deve-se ter cuidado dobrado assim, em relação às instalações elétricas do auditório. E vamos aos próximos casos. Aqui é um e-mail que eu mando para o Museu Nacional. Enviei um e-mail tentando uma conversa e a resposta que eu tive explicando o meu projeto, na época que eu estava no PD1, explicando toda a situação, que eu estava querendo coletar dados, e a resposta que eu tive foi: agradecemos, da assessoria de imprensa do Museu Nacional, foi: agradecemos seu contato e interesse no Museu Nacional, mas neste momento não será possível colaborar com sua pesquisa. Desejamos sucesso em sua trajetória acadêmica. Atenciosamente, Assessoria de Comunicação e Imprensa do Museu Nacional. Por outro lado, tive a inusitada e grata surpresa de fazer a entrevista para a TV Aparecida, onde aconteceu mais ou menos isto. Quase 1.500 quilômetros de viagem para estar de frente ao Museu Nacional. Thales é do Rio Grande do Sul e estuda engenharia elétrica. Veio até a Quinta da Boa Vista para saber do andamento das obras e descobrir elementos que possam ajudar em seus estudos. Eu aproveitei a vinda para fazer um estudo sobre o meu projeto de diplomação do curso de engenharia elétrica, que o meu projeto ele é sobre incêndios em locais culturais e eu estou focando em museus. Então eu estou fazendo um projeto de reforma elétrica, de prevenção contra incêndio, de extinção de incêndio caso aconteça o fogo, tipo, o que pode fazer caso aconteça o incêndio e formas de viabilizar também esse projeto. E em Porto Alegre a gente já também teve um outro caso, que é o do Mercado Público de Porto Alegre, que pegou fogo. É um lugar bem importante também para Porto Alegre. Eu vim aqui para ver o que eu poderia descobrir nessa visita. E quando você chegou aqui hoje no museu e viu essa fachada e deu, né, aquele mix, né, do que foi antes e do que está agora, né? O que você sentiu? Eu tive um sentimento de um pouco de felicidade por ter conseguido chegar aqui, vindo lá de Porto Alegre e ver que já está sendo restaurado, a pintura tá muito bonita. Mas é triste ver lá dentro, assim, as chamas, ver que só, não sei quanto que restou, disseram que foi 10%, né? Tem só um pouco ali na frente que a gente consegue ver. Acho que é um sentimento de reconstrução, assim, de ver que está tudo sendo reconstruído, mas talvez uma esperança que no futuro a gente consiga cuidar melhor da nossa história, assim. E foi isto. Bom. Por fim, só para finalizar a parte ali do Museu Nacional, tentei conversar com a engenheira responsável e ela disse que não poderia ajudar, que a obra era privada e não poderia dar informações para um estudante. E também um profissional aqui de limpeza urbana disse que viu o incêndio começar, né? Foi a versão dele. Disse que poderia ajudar a tempo e tal, mas não quis se envolver para não ter problemas. E teve toda aquela questão, né, do incêndio ter se alastrado rapidamente, os hidrantes não estavam funcionando, aí tiveram que pegar água do parque ali da Quinta Boa Vista, então foi uma sucessão de erros que fez o incêndio se alastrar rapidamente. E por muito, não só rapidamente, como continuar pegando fogo por muito tempo, porque não tinha condições ali os hidrantes não estavam funcionando, não tinham condições de finalizar o incêndio, né? Bom, o terceiro estudo de caso é o principal dessa monografia, que é o do Museu Porto Alegre Joaquim Felizardo. É um museu situado na Cidade Baixa, na rua João Alfredo, número 582. Eu comecei a fazer a análise das instalações elétricas do local. Inicialmente eu comecei procurando
as plantas elétricas do museu. Elas estão no Arquivo Histórico de Porto Alegre. Então, essas plantas já não estão, né, no Museu Joaquim Felizardo. Deveriam estar, tanto em forma física quanto digitalizada, né? Talvez futuramente, né, em forma digital, né, como arquivo de AutoCAD. Mas enfim, a primeira planta aqui, a gente tem um exemplo de projeto elétrico de planta baixa do térreo, é uma planta de 1981. Então, o projeto elétrico é bem antigo. Deu para ver também que, em relação à seleção e instalação das linhas, temos cabo paralelo sem proteção aqui no canto, próximo à madeira. Não é recomendável fazer isto. Temos uma tomada apenas com pinos para 2 pinos, né? Apenas para fase e neutro, sem o pino para aterramento. Temos condulete PVC, aqui essa parte está ok. E aqui também temos os interruptores sendo mostrados aqui, que estão de forma mais correta. Aqui temos cabos que alimentam interruptores que estão sendo colocados de forma também não muito correta. Temos cabos paralelos presos por pregos na madeira, com emendas no meio do caminho. Então, o ideal seria o uso de cabos PPs. Aqui nós temos também uns cabos de 2,5 de cobre ligados ao quadro de disjuntores, que será analisado mais tarde. O quadro de cargas, né, da área de exposições do museu tem 5, 6 disjuntores de iluminação. Aqui temos na nossa parte de iluminação a parte na parte de disposições temos alguns pontos de iluminação, mas não temos luminárias de emergência. No quadro de distribuição temos quadro de cargas do Solar Lopo Gonçalves agora, né, foto de como está agora lá no quadro de disjuntores. Esse papel aqui na esquerda é um papel que está agora lá. E esse da direita é daquela planta de 1981, né? Como foi projetado lá atrás, com os 7 primeiros disjuntores para luz, junto com tomada, o 13 também para luz, e o resto, quase todos aqui, para circuitos de tomada. E o alimentador onde eram ligadas também. O sistema de aterramento aqui, ele tem poucas ligações nele, então provavelmente as tomadas, até porque elas são a maioria de 2 pinos, não tem circuito ligado nelas, elas não estão ligadas ao circuito de tomada. Esses pontos de aterramento estão ligados em pouquíssimos pontos. O cabo de aterramento aqui, ele tem seção menor do que os cabos de força, né? As 3 fases e o neutro tem uma seção menor. Que mais? E aqui temos os cabos de neutro e tal. E não consegui ver a configuração do sistema de aterramento. Aqui nessa planta a gente consegue ver que antigamente, em 1971, não tinha sistema de aterramento na entrada ali do prédio, né, da edificação. Só tinham 3 fases e o neutro. E aqui a gente consegue também ver que tem 2 pontos de tomada, como já tinha sido dito antes, não tem o pino de terra. Em 1998, num projeto de iluminação externa, a gente consegue ver que já tem o terra e 2 fases aqui. Então aqui já se começa a ter sistema de aterramento, mas para a iluminação externa do pátio do museu. E aqui o aterramento de haste também. Então, as sugestões de melhoria após análise das instalações elétricas e plantas elétricas do museu são: seleção e instalação das linhas elétricas. Atualmente tem muito cabo paralelo, cabo fora do anexo C da norma 13570, cabo sem proteção, né, sem aterramento. E a ideia é o uso de cabos livres de halogênio, com baixa emissão de fumaça e resistentes à propagação de chama. Uso de condutos para todos os cabos, evitando que fiquem expostos. Iluminação. Hoje tem diversos circuitos com disjuntores para iluminação, cabos paralelos fixos na madeira, sem condutos, sem proteção.
A ideia é continuar com esses diversos circuitos disjuntores, não faz mal ter menos, porém, uso de condutos para todos os cabos, evitando que fiquem expostos ou em contato com madeira, e proteção mecânica contra quedas. Quadro de distribuição. Hoje tem disjuntores NEMA, a ideia é colocar disjuntor DIN no futuro, cabos de linha não identificados com fitas coloridas, identificar, cabos de proteção de seção diferente da fase do neutro, colocar na mesma seção, colocar DR e DPS e ter a planta elétrica fisicamente no museu. Sistema de aterramento, dimensionar justamente esse cabo de proteção igual aos cabos de neutro e fase e usar tipo de proteção TNS. Sistemas de iluminação, colocar, hoje não tem placas de balizamento e luminária de emergência, a ideia é colocar placas de balizamento e emergência e se atentando e respeitando ao tipo de fuga BD3. E a principal diferença da versão de 96 da NBR 13570 para a de 2021 é o anexo C, que é o uso de cabos não halogenados, baixa emissão de fumaça e resistentes à propagação de fogo. Que hoje a gente consegue ver que os cabos que nós encontramos, os rolos de fio no mercado, eles falam muito sobre a resistência à propagação de chama, mas eles não falam que é o anexo, é a parte C1 do anexo C, as classificações dos cabos quanto à resistência à propagação de chama, mas eles falam um pouco sobre eles serem halogenados e com emissão de fumaça ou não halogenados e com baixa emissão de fumaça, que é justamente a supressão de tóxicos que, quando numa situação de incêndio nós inalamos essa fumaça, mais para frente ela pode ser prejudicial para o nosso corpo, como no incêndio da Boate Kiss. Atualmente, essa parte de não halogenados com baixa emissão de fumaça, pela norma 13248, que tem 10 anos atrás, já começou a se falar sobre a classificação desses dois tipos, de ser não halogenados e com baixa emissão de fumaça. Então, edificações que têm elétrica feita lá nos anos 80, 90, 2000, não pegavam essa norma da 13248, onde os cabos têm de ser não halogenados e com baixa emissão de fumaça. Então, como muitos locais de afluência de público são antigos, não tem como esses locais estarem de acordo com essa última atualização da norma que foi feita em 2021, falando dessa 13248, que é lá de 2014. Então, os locais de afluência de público, para aumentarem seu grau de segurança, precisam se atentar a muitas coisas, inclusive o que diz o anexo C da 13570, versão de 2021, que é justamente usar cabos que são resistentes à propagação de chama, cabos não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para serem mais seguros possíveis em relação à seleção das linhas elétricas. Então essa é a parte mais importante da norma nessa versão de 2021, e que também no Museu Porto Alegre Joaquim Felizardo, que não tem reformas elétricas nos últimos 10 anos, desde que foi criada essa 13248 e a última versão de 2021, que deve ser, esse caso assim, deve ser atento também, Deve ser trocados os cabos, as linhas elétricas do museu. Essas foram as minhas referências para o trabalho, e é isto. Muito obrigado.